Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai mais uma tradução dos vídeos da nossa irmã Celestial. Eu tenho quase a certeza que você deve saber quem é que eu estou falando. A nossa irmã Celestial é uma moça que Deus tem escolhido para trazer alertas para o fim dos tempos. Eu sei que muitas das profecias, visões, sonhos que ela traz aqui são realmente horríveis, mas a palavra do Senhor diz que homens desmaiarão de dor pelas coisas que vão vir ao mundo, por isso é bom que a gente ouça e prepare-se. Devemos de orar sobre cada profecia que nós estamos ouvindo e prepararem-se porque dias muito difíceis vão vir. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao Teu nome. E estamos aqui, Senhor, para o que der e vier, segundo a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, fortalece-nos, Senhor, que a gente possa passar tudo de cabeça erguida e sempre com a nossa mão segurada em Ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, abençoa a nossa irmã Celestial e todas as pessoas que estão dando ouvidos aos Teus alertas. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu Te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. O nome da profecia hoje é A Pausa Acabou. Prepare-se para a nova ordem mundial. Nosso Pai Celestial disse a ela no dia 22 de abril de 2020. E, como sempre, ela começa quase sempre com um versículo das Sagradas Escrituras. Aqui ela usa Apocalipse 8:1, que diz assim: E quando se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Portanto, Apocalipse 8:1. Então ela diz assim: Eu recebi esta profecia no dia 22 de abril de 2020, às 6h50 da manhã. A transição está impressa na íntegra. Portanto, ela pôs aqui exatamente como ela viu. A pausa do céu está em andamento e prestes a chegar ao fim. Ela acha que nós já estamos no Apocalipse 8:1 e esta pausa é o que nós estávamos vivendo. Portanto, 2020, já vamos quase com 4 anos. Assim como diz no livro do Apocalipse que houve uma pausa no reino espiritual de meia hora, após o qual os julgamentos globais caíram com frequência crescente, assim diz o Senhor a este mundo. Quando você vê a sua pausa levantada da terra, assim saiba que a pausa do céu é levantada e julgamentos maiores do que essas coisas acontecerão. Presta atenção, isto foi no dia 22 de abril de 2020. Foi quando começou aquela grande coisa que tem por título 19 no fim. Vocês estão compreendendo? Então vejam só o que é que o nosso Pai Celestial disse a ela. Portanto, que quando você vê esta pausa levantada da terra, assim saiba que a pausa no céu será levantada. Maiores doenças, great sicknesses, grandes doenças e pestilências se seguirão. Portanto, doenças devastadoras. Oh my God, não é exatamente o que aconteceu. Isto aqui foi 22 de abril de 2020. Maiores doenças e pestilências se seguirão. Doenças devastadoras que secam os ossos e murcham a paleta do ser humano a uma mera passa. Você sabe uma uva passa? Uma mera passa e sombra de si mesmo antes da morte. E ela então diz que vi pessoas muito encolhidas, secas, mortas, deitadas em macas do hospital, aguardando remoção. Doença será sinônimo de vida terrena a partir de agora. E então está dizendo aqui, plagues, pragas, doenças, pestes. Eu acho que isso dá para pensar um pouco de que estes vídeos que o nosso Pai Celestial tem, estes sonhos, visões que o nosso Pai Celestial tem mostrado a ela, está se tornando realidade. Ela então diz, as doenças causadas... a doença, portanto, será sinônimo de vida terrena a partir de agora. Pragas, doenças, pestes, assolarão a população humana e muitas vidas serão perdidas por causa dela. As doenças causadas pelo homem, man-made, feitas pelo homem.
causadas pelo homem, ocuparão a primeira fila nestes desastres. O mal livrado de frascos secretos criados por mãos humanas. A maldade da humanidade contra a humanidade estará em alta, como inocentes sofrem com culpados no ataque e remoção da vida por agentes humanos perversos da destruição. Não há limite para a crueldade do coração do homem, não há limitação para o mal da humanidade e isso será exibido na área de guerra biológica, que é exatamente o que aconteceu com essa doença 19, e armamento contra populações desavisadas do mundo. Os homens serão mortos impunemente por coisas que não podem ser curadas, doenças seculares, que não são de mim, portanto, disse o nosso Pai Celestial. No entanto, permitir-me-ei por causa da minha vingança contra o homem, pela multidão das suas iniquidades e transgressões contra o céu e contra mim. Isso é Deus falando. Permitirei que essas vidas se percam como castigo do céu e expressão da minha ira contra a pecaminosidade do homem. O homem, portanto, e depois diz aqui, o estupro do homem. O estupro dos homens. Uma prova clara e evidente da quebra da pausa será a violação sexual de homens e mulheres em casa. Os homens tomarão a virtude das mulheres, das moças, das jovens, das meninas que vivem em suas casas e são dadas sob o seu comando. A tutela, a curadoria e até mesmo a santidade dos votos de casamento serão violados à medida que homens e mulheres se aproveitam sexualmente uns dos outros, especialmente aqueles que vivem com eles. Com molestamento, portanto as pessoas vão ser molestadas, com armadilhas e ataques, com crueldade, com força mortal, com engano que leva à violação sexual e, em alguns casos, ao estupro puro. A virtude será atacada e destruída na terra como símbolo da virtude da igreja que foi perdida e da virtude do homem que foi totalmente comprometida e destruída. Entre estes sofrerá a virtude de Sião. A igreja também será atacada e molestada desta maneira. Está escrito que a igreja de Jesus Cristo sofrerá violência, mas a violência não prevalecerá contra ela. Desde os tempos de João Batista, que se encontra em Mateus 11:12, o que isso significa? Significa que a cabeça do meu filho João foi levantada do seu corpo por causa do prazer sexual que a filha de Herodias deu a Herodes e seus cortesãos. Eles viram o seu corpo se mover e foi bem agradável a todos. Portanto, quando esta criancinha pediu a cabeça de um grande profeta, ele foi morto naquela mesma hora, sem hesitar. João foi morto e para quê? Para gratificação sexual e prazer dos olhos. Por favor, leia Marcos 6:14-29, que você vai entender melhor este episódio. Da mesma forma, depois que a pausa terminar, um sinal virá sobre a terra. Fome de prazer sexual, a ponto do sexo ser tomado à força. E as vítimas mais fáceis serão o homem e a mulher que vivem sob os cuidados de outra pessoa, seja um locatário no quarto dos fundos, seja um trabalhador, seja parentes distantes que vivem por salário, ou um jovem ou criança que vive com o tutor ou pai. Mesmo a mulher casada com o seu marido não estará segura. A fome de gratificação sexual varrerá o planeta e o desejo de prazer sensual aumentará a ponto de alguns o tomarem à força. Um demônio foi liberado por Hades, que é responsável por isso. Esta é a obra de um espírito demoníaco e não a obra do céu, mas eu permitirei isso para castigo do homem. Para do homem sua pecaminosidade interminável contra mim. O seu desejo de imoralidade sexual será permitido chegar à sua conclusão natural.
Qualquer coisa que você persiga na pecaminosidade acabará se tornando mais poderoso do que você e perseguirá você. Depois da causa, portanto, depois desta pausa que ela está falando aqui, vai haver estupro, ataque sexual, abuso sexual. Portanto, as pessoas vão ser molestadas. Em alta, portanto, vai crescer. Uma febre maligna vai varrer a terra, como virgens são violadas, homens e mulheres, até mesmo as prisões serão vítimas da obra desse espírito maligno e a humanidade clamará dolorosamente por causa deste mal que ele amou e perseguiu contra o meu comando. A virtude sofrerá na terra, esta é a palavra e a revelação do Senhor. Durante esta semana, antes de receber esta profecia, a minha Bíblia continuava se abrindo em Lamentações 5:11. E eu me perguntei por que tal versículo continuava se destacando ali. Eu agora entendo, porque lá diz assim: eles arrebataram as mulheres ou as donzelas em Sião, as donzelas das cidades de Judá. Eles arrebataram as mulheres em Sião, as donzelas nas cidades de Judá. O mundo que vem depois deste é o mundo do anticristo. A nova ordem mundial está próxima. A sua chegada foi anunciada na pausa global, o reinício global, portanto que foi exatamente em 2020, o reinício global, o reset, como eles costumam dizer, já que todas as nações foram forçadas a recuar, forçadas a se submeterem, forçadas a abrigar no lugar até que um tempo e ordem futuros sejam dados. Um mundo dos sem lei se aproxima, um rei cruel, um mestre maligno se aproxima e o tempo das desgraças das nações é agora. Os homens serão condenados à morte por descumprimento da nova ordem mundial. Aqueles que se recusaram a cumprir serão presos sob falsos pretextos e condenados à morte por se recusarem a obedecer aos comandos da nova ordem mundial. A resistência será enfrentada com medidas duras e a vida será perdida à maneira que este reino se estabelecer. A sua raiz será regada com sangue humano e a resistência da humanidade derramará sangue como sacrifício no altar demoníaco do nascimento deste sistema, portanto, o sistema da nova ordem mundial. Então, será conhecido o significado deste ditado, que se encontra em Hebreus 12:4, que me diz aqui, diz assim: mesmo assim, você não desistiu ao pecado a ponto de derramar o seu sangue. A humanidade resistirá ao crescimento desta jaula do pecado até o derramamento de sangue. Mártires se levantarão em grande número e se recusarão a se curvar ao Deus de Satanás e suas vidas serão tiradas deles. Serão mártires religiosos e não religiosos. Portanto, haverá mártires religiosos e mártires não religiosos. Muitos filhos da liberdade resistirão à nova ordem mundial e as suas vidas lhes serão tiradas sobre o guarda-chuva de grupos terroristas e filhos da anarquia. Eles vão dizer que essas pessoas que não querem se submeter a esta nova ordem mundial são grupos terroristas, são filhos da anarquia, mas não são. São filhos da liberdade, defensores da liberdade, lutando pelas almas dos homens. No entanto, nestes dias e nos dias vindouros, eles serão alvejados, espionados, rastreados e exterminados em grande número. O direito de portar armas, o direito da pessoa usar uma arma será proibido e extinto da terra. A humanidade será levada a circunstâncias enjauladas à medida que regras e regulamentos nunca antes vistos vêm à tona como meios de controlar a humanidade. A nova ordem mundial está em jogo. A humanidade vos desgraça, pois o demônio vem a vós agora em outra forma. A pausa terminou, que é exatamente o que está aqui. Aqui diz a pausa acabou ou terminou, prepare-se para a nova ordem mundial.
Mas aqui diz, a pausa acabou, a morte vem depois dela. Esta é a palavra do Senhor. A nota minha. Esta profecia, ou as profecias neste blog, sempre foram fortes, gráficas e intensas. No entanto, mesmo eu posso ver um aumento na severidade dessas palavras. Elas me dão muito o que pensar e orar sobre todos os dias. Tenho outras para carregar e para por aqui, mas para cada um que visita hoje, quero dizer que realmente estamos entrando em uma nova fase do tempo. Eu posso ver e sentir o quanto as coisas estão mudando aqui em Nova York. Não podemos fazer nada, nem supervisão, nem mesmo comprar comida. É permitido eu andar ao ar livre se você não seguir esta nova lei de usar máscaras. Portanto, nesta altura as pessoas usavam as máscaras e ela então disse de usar máscaras, aprovado durante a noite, ao que parece com uma multa pesada por quebrá-la. Por outras palavras, ela está dizendo que podemos ver que houve uma grande mudança. Lembre-se que isso foi em 2020, em que as pessoas tinham todas que usar máscara e quem não usasse, essa lei foi passada de noite para o dia e havia uma multa para quem não usasse a máscara. Todos os dias acordamos, há um novo regulamento, uma mudança, anúncios, retratação. A notícia contradiz-se constantemente e eu perdi o interesse em acompanhar tudo porque eu já não posso. Veja que o plano é desgastar as pessoas com mudanças, torná-las frenéticas, desesperançosas por causa de anúncios intermináveis. E eu não vejo jogar esse jogo. Leia a minha Bíblia, estudo, oro, escrevo e penso no futuro, seja ele qual for. Coloco a minha confiança em Jesus Cristo e sigo Isaías 26, 3. A cada momento que eu estou acordada, isso é tudo o que eu posso fazer. Por favor, reserve um tempo para ler Apocalipse 6, Mateus 24. E estude em oração. Estude estes versículos em oração. Ore pela misericórdia de Deus sobre estas coisas. Fiquem seguros lá fora e que Deus esteja com cada um das suas famílias. Depois abaixo ela diz para assinarem no canal The Master's Voice, que é o canal dela do YouTube. Aqui está, meus queridos irmãos. Realmente, o que o nosso Pai Celestial mostrou aqui a ela já está em realidade. Que ia acontecer grandes doenças, porque aqui em abril, nos Estados Unidos da América, só começou a ser uma bolha que rebentou a partir do Dia das Mães. Portanto, foi em maio, portanto foi antes disso. E ela aqui já fala em grandes doenças que ia vir, está aqui, ó, grandes doenças, pestilências, etc, etc. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra e esperem para o próximo vídeo que vai sair em breve.